Se eu sou salvo pela graça, eu posso continuar no pecado? Eu posso viver uma vida de prática de pecado? Sim ou não? O que você acha? Ué, eu não sou salvo pelas obras, foi o Senhor Jesus que fez tudo por mim, então eu posso continuar vivendo a minha vida do jeito que eu quiser. Afinal, se eu apenas crer em Cristo, eu vou ser salvo. Qual é a resposta da Bíblia? Bem-vindos à série O Evangelho de Romanos. Mais um vídeo no canal sobre essa carta preciosa. Hoje, Romanos capítulo 6. Você conseguiu ler? Se você leu, você já sabe a resposta. Essa é a pergunta que Paulo faz logo no versículo 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Ele responde no verso 2. De modo nenhum. Essa é uma expressão muito forte que diz assim, jamais, sem chance. Essa é a ideia. Por quê? Porque o crente não vive na prática de pecado se ele não é salvo pela sua própria bondade, pelas suas boas obras, e sim pelas boas obras de Cristo no lugar dele. Justamente, Paulo vai dizer, porque nós morremos com Cristo, estamos unidos a Ele. Lembra que a gente falou na semana retrasada sobre aqueles dois times? Ou nós estamos em Adão, representados por ele, nosso velho eu, nossa natureza caída que ruma até o inferno, ou nós somos representados pelo nosso bom capitão, o Senhor Jesus. E ele agora, todos os méritos e gols que ele marcou são computados ou creditados à nossa conta. E por estarmos no time dele, nós trocamos de uniforme, trocamos de time. Agora nós não jogamos mais por Adão, jogamos por Cristo. E estando em Cristo, o nosso objetivo é o mesmo do dele. Viver uma vida de santidade, que glorifica a Deus. Então Paulo vai dizer no verso 2, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? É por isso que o crente não vive na prática de pecado. Crente peca? Claro. Crente cai feio? Muitas vezes. Mas o crente vive um padrão de santidade, um padrão crescente de amadurecimento na fé, de busca pela santidade. Ele luta contra o pecado justamente porque ele morreu para o seu velho eu. O seu velho eu está morrendo. Paulo vai nos dizer agora como vencer o pecado. Talvez você olhe para esse texto e você diga, poxa, é tão difícil porque eu tenho tantos pecados, eu luto com eles, eu creio no Senhor Jesus, mas muitas vezes eu sou derrotado, eu não obedeço a Deus como eu gostaria de obedecer. Eu quero encorajar você, nesse vídeo, a olhar 3 passos para vencer o pecado. 3 passos para a gente glorificar a Deus e viver uma vida de santidade, já que estamos no time de Cristo. O primeiro passo, Paulo vai dizer nos versos 5 a 7, que é saber ou conhecer. Você precisa saber quem você é agora, por causa do que Jesus fez. Precisamos ter conhecimento. Sem conhecimento, não dá para a gente entender como ir para a prática. Sem teoria, não dá para fazer a prática. Verso 5, Paulo diz, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Paulo diz que nós estamos unidos com Cristo. O que isso significa? Significa que quando Jesus morreu lá na cruz, pela fé, nós morremos com ele. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, pela fé, nós ressuscitamos com ele. É uma união que se dá não de uma forma de substância, que nós viramos Cristo, Cristo vira a gente. Isso é impossível. Mas é uma união pela fé. É uma união de que os méritos de Cristo são dados a nós e os nossos pecados são colocados sobre ele. Todos os benefícios de Cristo, tudo que Cristo tem, vira nosso. É isso que significa a união com Cristo. Então o crente está unido com Cristo, ele não está separado de Cristo mais. Quem está separado de Cristo é o ímpio, é o que está no time de Adão. Agora o crente está no time de Cristo. Mas Paulo continua, verso 6. Sabendo isto, olha o que precisamos saber. Que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Nesse verso 6, Paulo está dizendo que o nosso velho eu, a nossa velha natureza, está crucificada com Jesus. Na crucificação, normalmente as pessoas não morriam logo no começo pelos pregos nas mãos, ou pelos pregos nos pés, ou talvez até pelas chibatadas nas costas. Na verdade, a morte se dava de uma forma bem lenta e dolorosa, porque quando você está pendurado na cruz, você não tem onde apoiar os pés. Portanto, você está extenso assim no ar. E quando você precisa respirar,
Você precisa fazer um esforço para se colocar, né, de pé o suficiente para o seu pulmão respirar. Só que conforme você fica cansado, o seu corpo tende a cair e se apoiar sobre os seus próprios pés, suspensos no ar. Então, o que acontecia? O crucificado normalmente morria por asfixia, porque ele se cansava de fazer esforço para conseguir respirar, até que ele entregava e caía sobre o seu próprio tórax, morrendo sem conseguir respirar. É exatamente o que está acontecendo com o velho Raul, com o velho crente. O crente em Cristo, aquele que antes era um ímpio, pecador vivendo na prática do pecado, está morrendo e ele certamente morrerá por asfixia. O velho eu não vai permanecer. Isso é boa notícia. Eu estou morrendo. A cada dia o meu velho eu está morrendo. E o novo eu está mais vivinho do que nunca em Cristo. Mas o verso 7, Paulo vai além. Paulo diz, pois quem morreu está justificado do pecado. Tem um ditado que diz, né, até que a morte os separe. O casamento dura até que um dos dois morra. Paulo está dizendo que o crente antes de Cristo, ele estava casado com o pecado. Ele tinha um compromisso, uma aliança com o pecado, inseparável, a não ser que um dos dois morra, ou o pecado ou o ímpio, que agora virou crente. Paulo está dizendo que o crente, como ele morreu, essa aliança foi agora desfeita, quebrada. Eu não tenho mais compromisso com o pecado, porque eu morri e posso me casar com meu novo noivo, Cristo. Eu estou agora casado com Cristo e não mais com o pecado. Então, eu não tenho mais uma aliança. Eu me divorciei dele. Ele não manda mais em mim. Ele não tem mais nenhum compromisso comigo. Essa é boa notícia também para o crente. O crente precisa saber isso. Saber não apenas que o velho eu está morrendo, mas que agora o compromisso com o pecado foi quebrado. Ele não é escravo do pecado. Ele não tem que dar satisfação ao pecado ou dizer sim para o pecado. Ele pode dizer não por causa do poder de Cristo. Agora, Paulo está dizendo apenas o primeiro passo para a gente vencer o pecado. É preciso saber essas coisas. Mas, além disso, é preciso um segundo passo. Considerar essas coisas. A palavra considerar é mais do que saber. É acreditar e levar a sério essa verdade. É viver de acordo com essa verdade. Paulo diz no verso 11, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O crente é uma espécie de zumbi, um morto-vivo. Morto para o pecado e vivo para Deus. Então eu preciso me considerar um morto-vivo. Eu preciso levar isso a sério. Eu preciso não apenas entender isso, mas viver de acordo com isso. Todo mundo que já teve um filho sabe a experiência de cair a ficha de que você é realmente pai. Eu não tenho filhos, mas eu desejo ter e eu sei que vai ser difícil para mim entender ou aceitar essa realidade quando acontecer. Mas quando um homem, principalmente os homens, né, sabem que suas esposas estão grávidas, eles podem ter o conhecimento de que aquilo aconteceu. Mas até segurar a criança nos braços, eles não se consideram pais. Porque é uma coisa muito nova, muito diferente. Demora para cair a ficha até se considerar essa verdade. E, portanto, se eu não considerar a verdade de que sou pai, eu vou continuar vivendo como solteiro ou como um casado sem filhos. Eu não vou cuidar do meu filho de forma sacrificial, certo? Eu vou ficar acomodado. É a mesma coisa com o crente. O crente, se ele não se considerar morto para o pecado e vivo para Deus, ele vai continuar vivendo a sua vida de pecado. Ele precisa levar a sério isso, considerar que ele não tem mais compromisso nenhum com o pecado, que ele pode vencer em Cristo. Ele precisa levar isso a sério e viver de acordo. Esse é o segundo passo. Primeiro, saber, conhecer. Segundo, considerar, levar a sério. E o terceiro passo que Paulo diz é se comportar, ou, em suas palavras, oferecer-se. Oferecer-se a Deus. Versículos 12 e 13, Paulo diz, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo está dizendo, saia da teoria, vá para a prática. Ao invés de oferecer os seus membros para o pecado, ofereça eles
para Deus. Ofereça todo o seu ser. É o que ele vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Versículos 1 e 2, Paulo diz para a gente oferecer o nosso próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, é preciso agora, ao invés de eu servir a mim mesmo de forma egoísta, eu servir o outro, o meu próximo. Eu servir a Deus. Paulo vai dizer isso de forma muito mais prática em Efésios capítulo 4. Efésios 4, a partir do verso 25, ele dá algumas exortações para uma vida de santidade. Imagina viver uma vida assim. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. E aí ele dá uma série de outras práticas que agora o crente pode oferecer a Deus. Imagina viver uma vida assim, onde não há mais mentira, mas sempre verdade, onde não há mais roubo, mas honestidade, onde não há mais ira, mas mansidão, onde não há mais palavras torpes, mas sempre palavras para edificação, onde não há mais imoralidade, mas a pureza. Essa é a vida perfeita. O Senhor Jesus está nos dando a oportunidade de encontrar a verdadeira alegria, que é viver como Ele, é sermos refeitos à sua imagem. É isso, ofereça agora o seu corpo, não mais para a impureza, mas para a pureza, não mais para a mentira, mas para a verdade, não mais para o engano, mas para a honestidade, não mais para a maledicência, mas para a boa edificação. É isso que Jesus está nos convidando a fazer. Se você olhou para tudo isso e disse, poxa, mas eu não vejo como eu vou conseguir vencer o pecado. Eu posso até saber, posso até me considerar, eu posso até oferecer, mas ainda assim não vejo poder para eu fazer isso. Eu quero tranquilizar o seu coração. E quero te trazer o versículo mais importante, talvez, de todo esse texto, que é o verso 14. O verso 14 é uma promessa a todos os crentes em Jesus Cristo. E foram transportados do time de Adão para o time de Cristo. Paulo diz, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Lembra da primeira pergunta? Se eu sou salvo pela graça, posso continuar vivendo no pecado? De jeito nenhum. Por quê? Porque você foi salvo pela graça. E essa graça vai ser aquilo que você vai receber para conseguir vencer o pecado, dia após dia. E quando você cair, você pode voltar para esse texto e lembrar quem você é. Que você morreu para o pecado e está vivo em Deus, vivo com Deus, para Deus. E que você deve se considerar em Cristo, unido a Ele, oferecendo agora os seus membros não por pecado, mas para o próximo e para Deus. E nesse esforço dependente, que eu me esforço, mas dependo de Deus, dependo da graça de Deus, eu posso lembrar dessa promessa que o pecado não terá domínio sobre mim. Essa é a boa notícia. Ele não tem domínio sobre os crentes, porque o Senhor é quem os domina. Lição de casa. Leia Romanos capítulo 7 e responda a pergunta: como lidar com os meus altos e baixos na luta contra o pecado? Por que parece que Romanos 6 é tão difícil para mim, ou talvez está tão distante de mim? Leia o capítulo 7, tente responder essa pergunta. Nós nos vemos, se Deus quiser, no próximo vídeo. Um abraço.